Nós, quando olhamos os livros de Salmos, que na sua maioria foram escritos pelo rei Davi, nós podemos observar como que ele agradecia a Deus, como que Davi ele era grato a Deus, como ele podia agradecer tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Quando nós olhamos isso, a gente vê o que Deus fez na vida daquele homem, que desde pequeno foi escolhido diante dos seus irmãos que tinham todo o perfil para ser reis, para serem escolhidos para governar a terra, mas Deus conhecia o coração. E o coração de Deus estava com o coração de Davi. E o coração de Davi tinha o quê? Gratidão. Um coração grato. Um pastor do início da minha caminhada, ele falava muito que uma das maiores e melhores virtudes de um homem é ser grato. Grato a Deus, grato aos amigos, grato aos familiares, gratos àqueles que estenderam a mão num dia de dificuldade, grato por aqueles que um dia o abraçaram no momento de tristeza. Haja visto que a palavra fala que às vezes é melhor estar num lugar onde há o luto, porque ali é o aconchego, ali é o carinho, ali é o abraço, ali é uma gratidão para uma pessoa que já morreu. Mas nós precisamos de exercer a gratidão no nosso dia a dia, na nossa vida. E o salmista, por isso que nós vemos que ele foi escolhido por Deus, é porque ele tinha um coração grato a Deus. E não só foi porque ele foi rei não, mas antes mesmo de assumir o reinado, de ser conhecido como grande rei Davi, a palavra mostra que Davi ele era muito grato a Deus. Nós não sabemos o porquê, da onde apareceu isso. Por certo, foi ensinado. Por certo, ele tinha contato com Deus através do Espírito de Deus, por aquilo que era falado para ele das maravilhas de Deus. Então, a gratidão nada mais é do que isso. Você ser eternamente grato, sempre grato, independente das circunstâncias. E mais, a gratidão, ela ultrapassa uma barreira momentânea. Às vezes a gente é grato a alguém porque fez alguma coisa conosco, nós somos muito gratos. Mas se por acaso aquela pessoa falhar, a gratidão acaba ali mesmo. E não pode ser assim. A gratidão é algo que perdura. A gratidão não é pela circunstância momentânea, não é porque aquela pessoa fez alguma coisa que não te agradou, que te levou a uma tristeza, que você não vai ser mais grata. A gratidão, ela transcende tudo isso aí. E é assim com Deus também, né? A gratidão que nós temos que ter com Deus, ela ultrapassa os momentos de dificuldade, de lutas. Haja visto, quando a gente olha a vida de Davi, nós vemos que Davi era grato, mesmo se estivesse andando pelo vale da sombra da morte. Nós vemos que Davi é grato, mesmo sendo apontado para ele o pecado. A gente vê o agradecimento de Davi, a alegria de Davi, mesmo quando seus filhos se voltam contra ele. Então, nós podemos ver a gratidão. E Davi é um dos heróis da Bíblia, é um exemplo que nós temos que seguir naquilo que ele foi perfeito, naquilo que ele foi principalmente grato, não só a Deus, mas a gente vê também a bondade de Davi para com Jonatas e toda a sua descendência da casa de Saul. Quando a gente vê que ele vai lá e ele prometeu que não ia desprezar aqueles descendentes, e ali ele toma posse, ele chama para a mesa aqueles que eram os filhos de Jonatas, aqueles que eram descendentes de Saul, e ele estendeu a mão, porque ele sabia e ele tinha gratidão por tudo aquilo. Então Davi era um homem que prometia e cumpria. Davi era um homem de guerras, mas ao mesmo tempo um coração muito feliz. Então a gente pode ver que através dos salmos, diversos outros salmos, Davi sempre agradecendo a Deus. E eu posso dizer que Davi era um cumpridor do chamado dele. Talvez o primeiro chamado de Davi não era ser rei, mas era ser um adorador, era ser um servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer e apostar, e sem medo de errar, que o seu chamado em primeiro lugar é também ser um adorador. Adore, adore, adore o nome do Senhor. Quando a gente vê o motivo por qual Deus nos criou, a Bíblia fala que nós criamos para o louvor de Deus, para adorar a Deus. A Bíblia fala que quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, nós iremos lá para adorar a Deus. Nós estaremos lá nas mansões celestiais, adorando eternamente ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos chama para ser felizes.
sermos alegres, motivados diante das lutas, porque o nosso Deus, ele é maior do que tudo. Então, quando a gente fala de gratidão, é diferente, é o contrário da ingratidão. E a ingratidão, ela se assemelha muito à murmuração. Na murmuração você reclama. O que é a murmuração? É você, às vezes pelos cantos, diante de uma dificuldade, você começar a falar, reclamar com outra pessoa. Você tem até razão de reclamar de um líder, de um pastor, de uma palavra que foi dada para você mais pesada, de uma correção do seu pai, de uma palavra de alguém, e que você, naquele momento, você se calou ou você retrucou, mas que você sai dali e continua com aquilo no coração. Continua com aquela palavra negativa no coração. Continua reclamando da postura de quem te repreendeu, ou de quem chamou a sua atenção, ou até mesmo de Deus. As pessoas murmuram e pecam contra Deus pelas lutas que estão vivendo. A gente vê que Davi passou por tantas lutas, e por mais que eram as lutas, ele orava a Deus. Quando a gente olha a figura do próprio Jó também, nas suas lamentações, mas chegava um momento que ele falava assim, não, isso é murmuração, eu tenho que exaltar, porque se Deus deu, Deus vai dar, se Deus feriu, Deus vai curar. É assim que nós temos que viver, não viver reclamando, murmurando, chateado pelos cantos, porque isso tudo traz dificuldades para a nossa caminhada. E eu posso dizer, a murmuração pode destruir um projeto de Deus na sua vida, porque Deus, tem coisa que Deus não vai tocar, tem coisa que Deus fala, orienta através dos seus profetas, mas cabe a nós decidir. Cabe a nós nos investirmos da autoridade da palavra de Deus e assumirmos aquilo que Deus tem para nós. Então, vejamos o que Deus fala em alguns versículos sobre a murmuração. Quando a gente olha aqui em 1ª Carta dos Coríntios 10:10, ele fala assim, não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Esse texto aqui está falando de que como que o povo de Israel, como que aqueles que seguiam a Cristo muitas vezes perdiam as batalhas e perdiam oportunidades com Deus porque reclamavam de uma situação momentânea. Então, Paulo aqui chama a atenção dos coríntios para que eles não se entreguem à murmuração, porque era algo muito ruim. Ele sabia que era algo que traria dificuldade na caminhada daqueles que estavam começando na vida na presença do Senhor. Um outro texto aqui, na carta de Tiago, o apóstolo Tiago, o grande homem sábio da doutrina, Tiago 5:9, que diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomais como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Então, o sofrimento, ele vem, as dificuldades, as situações adversas, mas não é para a gente reclamar, não é para a gente murmurar, é para a gente continuar adorando a Deus. E quando eu falo isso, não é uma coisa insana, não é uma coisa programada, robótica, não é uma lavagem cerebral, não. Isso é como um fruto do Espírito, a gratidão, ser grato a Deus, mesmo nos momentos difíceis, porque a gente olha quanto o povo de Israel foram consumidos no deserto, porque murmuraram contra Moisés, contra as orientações de Deus, porque Deus orientava na segurança, tinha aberto o mar vermelho, tinha dado carne, mas sempre tinha uma murmuração. Você quer seguir em frente com Deus, gozando da alegria, da bênção, para isso louvar o nome do Senhor, ser grato ao Senhor, ser grato às pessoas? Ou você quer continuar na sua vida, olhando as maravilhas de Deus, mas murmurando das pessoas que às vezes te desprezam, das pessoas que não te dão oportunidade, e até mesmo da luta que você está vivendo, porque isso é como se fosse um buraco. Quanto mais você cava, mais você vai afundando. Nessa palavra que Deus está te chamando é para saia dessa escuridão, sai da murmuração e creia que Deus habita no meio dos louvores. Que Deus, Ele se agrada do coração contrito e quebrantado, daqueles que se alegram com o Senhor, como diz aqui, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor é leal e dura para sempre. Davi tinha muitas falhas. Muitas pessoas murmuravam de Davi, reclamavam, apontavam o erro de Davi.
Mas ele não queria nem saber, sabe por quê? Ele era grato. Até mesmo aqueles que tacavam pedra nele, Davi era grato. E o coração dele era como Deus. Transforme o seu coração conforme o coração de Deus. E você vai transformar o seu universo. Ao redor de você, você verá que coisas maravilhosas que você tem buscado há tanto tempo, elas vão acontecer, porque Deus habita no meio da gratidão. Amém? Meu nome é Marcelo Rampazzo, para você que não me conhece. Você está no canal Ministério Eu Sou, um canal preocupado com a sua vida, em orar pela sua vida, em buscar algo de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.